janeiro, dia de Reis, hoje dia 6 de janeiro, e já vamos começar com uma polêmica que nós discutimos, uma polêmica que está rodando aí pelas redes sociais. Nós estamos recebendo aqui o secretário de Cuidados e Prevenção de Drogas aí do Ministério da Cidadania, o Quirino Cordeiro Júnior, ele que já é aqui cliente da casa, né? Tem uma vasta experiência nessa área aí de saúde mental e dependência química. Lembrando aí que o Quirino é formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, tem doutorado em psiquiatria também aí pela UFRGS, né? A Secretaria de Cuidados e Prevenção à Droga, ela tem como foco aí as ações relacionadas à prevenção, cuidados, tratamento e reinserção social de pessoas com dependência química. Estamos recebendo também, antes de mais nada, bom dia, doutor Quirino. Bom dia, Pedro, muito obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você, com a sua audiência, nesse momento, para conversarmos sobre um problema extremamente grave, né, enfim, que acabou ocorrendo no Brasil, que é a música Verdinha, da cantora Ludmilla, que faz claro incentivo ao plantio, venda e uso de maconha, né? Então, essa é uma questão importante que a sociedade brasileira precisa discutir e a gente precisa realmente organizar ações para evitarmos que esse tipo de apologia seja realizada no país. Bom, recebendo aqui também Isilda Alves, bacharel em jornalismo pela Escola de Comunicação e Jornalismo da USP, e pós-graduação em jornalismo literário pela Academia Brasileira de Jornalismo Literário, e é responsável, ela foi responsável pelo grupo de enfrentamento ao tráfico de pessoas da Secretaria de Justiça e Cidadania, né? Bom, a Isilda Alves dispensa qualquer tipo de apresentação, o trabalho que ela vem desenvolvendo, que desenvolve há anos, também aí, junto também na Jovem Pan, né? E o livro aí, Pela Vida contra as Drogas, Isilda dispensa qualquer tipo de apresentação. Bom dia, Isilda. Bom dia, Pedro. Aqui, assim, ó, eu sou seu fã. Olha, já começa o Dia dos Reis assim, festejando, né? Bom dia, secretário, bom dia, Miguel, bom dia, doutor, bom dia, Pedro, e bom dia, ouvinte. É um prazer estar aqui discutindo esse assunto que nos leva a uma reflexão muito grande. Com a apresentação de Verdinha, a TV Globo desrespeitou as famílias e principalmente as leis. Afinal de contas, se as famílias assistem à TV Globo, né, as famílias não são respeitadas por essa emissora de TV? Bom, recebendo aqui também Miguel Tortorelli. Miguel Tortorelli, que é presidente, né, da Federação Amor Exigente. Bom dia, Miguel. Bom dia, Pedro. Bom dia, Célio, Quirino, Isilda, ouvintes da Rádio Trianon. Dizer que, infelizmente, estamos reunidos aqui para falar sobre um assunto que não deveríamos estar falando. A censura, a Secretaria de Comunicação, a Rede Globo deveriam ter feito isso antes, né? Num horário, 11 horas da manhã, 10h30 da manhã, onde nas férias crianças, adolescentes, jovens estão assistindo televisão, e fazer uma apologia ao plantio, ao uso, porque num dos vídeos que ela posta, ela está fumando maconha, é muito triste. E nós, que defendemos aí 100 mil famílias, que nós atendemos mensalmente, 1.200.000 famílias por ano, gratuitamente, nos vemos na obrigação de vir aqui falar. E eu agradecer você por abrir esse espaço. Poucas pessoas têm esse tipo de comportamento que você está tendo. Abrir espaço. É polêmico, né? Muita gente que está a favor, sempre com interesses financeiros, econômicos por trás disso, que quem defende a liberação está vendo cifras. As famílias, os nossos jovens, eles querem que se explodam. Muito obrigado, viu, Pedro? Bom, e recebemos aqui, estamos aí com o Célio Egídio. Célio Egídio, nosso
Jornalista, comentarista, sempre aguardado, sempre esperado. E dessa vez, com a presença garantida. Presença garantida do primeiro dia do ano, hein, Pedro? Esse ano não vai, olha só, Esse 2020 vai. vai. 2020 Não, esse vai. Não vai ser somente o quinto dia útil, o dia do Vale. Estaremos direto aqui com os nossos ouvintes. Um bom dia, um bom ano a todos, né? E estamos aqui no nosso programa Metrópole em Foco, buscando a cidade que queremos e a cidade que também não queremos, né? E os problemas e Os suas problemas, soluções. soluções. E não Olha, queremos drogas na cidade. Isso nós não queremos. Nós, para o nosso ouvinte entender melhor, nós vamos colocar a música da Ludmilla, tá? Que é, pelo menos, ilustrar um pouco mais, e depois daí a gente faz o debate, tá bom? Tá aí, Gerson? Então, por favor. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou, que plantinha é essa, meu amor? Caralho, eu tô vendo tudo girando. Sou porra louca, mas também sou dedicada. Em casa não falta nada, trabalho pra estudar. Eu tenho alma de pipa voada. Minha vizinha fala, não consegue acompanhar. Um dia eu vou poder falar toda a verdade. A máscara que vai cair diante da sociedade. Bang, bang, não me perturba. Vou tacar fogo em mais um, só pra não ficar maluca. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Eu fiz um pé lá no meu quintal, tô vendendo a grama da verdinha R$1. Fiquei loucona, chapadona, só camarola da rua. Fiquei loucona, chapadona, só camarola da rua. Bom, essa aí é a música que tem causado aí uma certa polêmica, inclusive nas redes sociais, né? E tem dividido aí a opinião dos nossos internautas. Doutor Quirino, a música, né, até pelos olhos da própria justiça, da própria secretaria, ela faz uma apologia ao uso da droga, né? O que é proibido, né? O que é, por lei, é um crime, né? Aqui a música claramente coloca uma situação de apologia ao plantio de maconha. Coloca, né? Eu fiz um pé lá no meu quintal, está se referindo ao plantio da maconha. Faz também, enfim, apologia à venda da maconha, né? Estou vendendo a grama da verdinha a R$1, ou seja, isso faz menção clara ao tráfico de drogas, ao tráfico da maconha especificamente, e também, né, enfim, faz apologia ao uso da droga. Fala claramente a cantora na música, fiquei loucona, chapadona, falando numa situação que está sob efeito da droga, ou em uma outra situação que ela fala que ela vai acender mais um, né, enfim, acender mais um baseado, fazendo menção clara ao uso da maconha. Então, isso daí é um incentivo aberto ao uso de drogas, ao plantio e à venda, ou seja, são situações que hoje não são permitidas pela lei brasileira. Nós temos uma outra situação também que nos deixa bastante preocupados e que também, enfim, merece repúdio, que é uma glamorização que existe em relação ao crime, né? Além dessas situações que nós já conversamos aqui, durante o clipe da música,
a cantora maneja armas de fogo, né? Enfim, inclusive tem uma hora que ela beija uma pistola, lambe uma pistola, e também joga dinheiro pelo alto, ostenta um recurso que é advindo da venda das drogas. A legalidade do crime. Né? Exatamente, ou seja, então nós temos aí uma situação que é completamente inconcebível, né? Isso do que diz respeito especificamente à música e ao videoclipe da música, que fazem apologia ao plantio, venda e uso de maconha, e que também glamoriza essa situação toda relacionada ao crime do narcotráfico. Ou seja, são situações que nós não podemos, como sociedade, como governo, acharmos razoável. O Brasil, durante muitos anos, acabou se acostumando com esse tipo de situação. Houve uma banalização dessas situações envolvendo a criminalidade, as drogas, e o que acabou levando a uma situação hoje que é insustentável, que nós vivemos no cenário das drogas no país. E tem uma outra situação, enfim, que vem junto a essa, da música e do videoclipe, que foi a veiculação, que foi a apresentação da música num programa matinal da Rede Globo de televisão, em que uma TV aberta, né, num horário nobre, 10h30, 11 horas da manhã, num momento de férias escolares, onde milhões de crianças, adolescentes, jovens estão em casas, estão nas suas casas, e muitos deles assistindo à televisão. Ou seja, então, nessa situação específica, essa música que faz apologia clara a plantio de drogas, venda de drogas, uso de drogas, é levado para a população brasileira e acaba sendo enaltecida essa situação. A música é colocada, né, enfim, depois, no final da apresentação, as pessoas que estavam no programa aplaudiam de maneira efusiva, né, enfim, a apresentação da cantora, dando sustentação a esse grande absurdo que é a música. Então, nós temos essas duas situações que nos preocupam muito, né? O Brasil, nesses últimos anos, vem passando por uma situação em que existe um movimento no Brasil orquestrado para a liberação da maconha e das drogas em geral no país, e esse tipo de movimento contribui sobremaneira para uma situação grave, que é a diminuição da percepção de risco dessas drogas. A maconha é uma droga que causa uma série de problemas para os seus usuários, para as famílias dos usuários e para toda a sociedade. E situações desse tipo, infelizmente, só levam à diminuição da percepção de risco. Hoje em dia, por exemplo, não é incomum nós nos depararmos com adolescentes que acreditam que cigarro de maconha, por exemplo, faz menos mal do que um cigarro de tabaco. Tanta propaganda, tanto movimento que vem sendo feito no Brasil pró-legalização das drogas. E situações desse tipo, da música, do seu videoclipe, da apresentação da música numa TV aberta, na Rede Globo, num horário nobre, isso daí só intensifica essa situação, e a sociedade brasileira precisa reagir, porque isso é muito grave. Doutor Quirino, por gentileza, Pedro, como médico psiquiatra, né, você estava falando das consequências do uso da maconha. Quais são as consequências reais do uso da maconha? Que isso daí é bom que se deixe claro, porque justamente aqueles que têm outros interesses dizem que não faz nada. Então, como profissional da área, por favor. Então, começando outra vez pela segunda parte da questão que você nos traz, Miguel, que é bastante importante, historicamente existe, né, um movimento para a liberação das drogas no país, um movimento que era muito composto por uma militância, e boa parte de uma militância usuária de drogas, né? O problema é que, mais recentemente, o que acabou acontecendo é que esse movimento foi engrossado por um interesse financeiro muito grande para a exploração da venda de drogas e seus derivados no Brasil. Então, hoje, o que nós temos é uma conjunção de uma militância pró-liberação de drogas, uma militância histórica, boa parte dessa militância composta por usuários de drogas, e, na verdade,
grande problema é que mais recentemente veio uma onda, né, de interesse financeiro que tem sustentado, né, parte desse movimento. Só para a gente, Open Society. Só para a gente ter uma ideia, você está falando especificamente da Open Society. A Open Society é uma ONG internacional, uma ONG americana, né, que financia vários grupos favoráveis à liberação das drogas no país, como, por exemplo, Instituto Igarapé, Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Plataforma Brasileira de Política sobre Drogas, Fiocruz, são entidades que recebem recurso dessa ONG, por exemplo, para defender essa pauta. Então, hoje nós temos... Eles são nitidamente e abertamente favoráveis à liberação das drogas no país. Então, hoje nós temos um problema grande, né, enfim, que nós temos um incentivo financeiro muito grande nessa área. E falando rapidamente sobre os malefícios que as drogas causam, mas mais especificamente da maconha, né, porque a maconha já faz algum tempo que tem sido colocado como uma erva natural, que não prejudica ninguém. Essa é a maior mentira, né? A maior falácia que existe. A maconha, na verdade, é um fator de risco importante, é o principal fator de risco ambiental, por exemplo, para o desenvolvimento de psicoses, quadros psiquiátricos graves, como, por exemplo, a esquizofrenia. É um fator de risco importante para depressão, ansiedade, evasão escolar, mau desempenho social. É um fator de risco importante para o suicídio na adolescência. Quando a gente fala, por exemplo... Hoje está comprovado isso, né, professor? Hoje, por exemplo, não há dúvidas mais na literatura sobre a ação da maconha nessas questões que nós acabamos de colocar. Se nós pegarmos, por exemplo, psicose, existe, inclusive, sabidamente um efeito cumulativo, ou seja, quanto mais maconha se utilizou ao longo da vida, maior a chance de se desenvolver psicose. Quanto mais precocemente se utilizou maconha, maior a chance de se desenvolver psicose. E quando a gente se depara nessa questão específica, Pedro e ouvintes, da apresentação dessa música ser levado para um horário na televisão, um horário no qual muitas crianças, jovens, adolescentes estão ali expostos a isso. Porque até pouco tempo era desenhos, era justamente esse horário para crianças e adolescentes. Ou seja, nós estamos levando uma informação, nós estamos levando um incentivo ao uso de drogas para pessoas jovens que não têm capacidade de discernimento do que é apropriado ou não para si, que podem, por conta disso, se expor às drogas, e são pessoas que estão justamente nessa faixa etária de maior risco de desenvolver psicose, de apresentarem quadros depressivos, ansiosos, ou seja, de terem problemas importantes com o uso da substância. Então, nós temos, infelizmente, a maconha como fator de risco pessoal para o desenvolvimento de transtornos mentais, e temos também a maconha como um fator grave para uma série de problemas da sociedade, como, por exemplo, aumento de violência, como, por exemplo, aumento de acidentes automobilísticos, ou seja, a sociedade como um todo sofre, não só o usuário e a sua família, mas as drogas acabam levando problemas importantes para todo o conjunto social. Falando um pouco do Dr. Quirino e também para todos da nossa bancada de hoje, vamos lá do efeito Orloff. Eu gosto muito, eu não gosto da obra pronta, eu gosto da pesquisa e tudo bem. No lado policial, principalmente, a gente gosta muito da estatística. Hoje os serviços policiais são indicados pela inteligência. Vamos lá, nosso vizinho Uruguai, né? Então, ao presidente Mujica, né, todo aquele viés ideológico, não vamos entrar na pauta, mas houve uma liberalização, né, da comercialização de drogas no país. Só passar um dado para o nosso ouvinte, e tenho certeza que muitas vezes a grande mídia não passa, de julho de 2018 a julho de 2019, aumentou 66% o número de homicídios no Uruguai, né? E com a maconha regularizada, né, e a disputa entre os grandes, né, pelo espaço restrito, tornou-se mais sangrento, inclusive, a violência. Então, nós vimos o Uruguai, ele literalmente adotou, né, a filosofia do Open Society e hoje eles estão colhendo os frutos. Então, o Uruguai era um país tranquilo, bem tranquilo, índices de criminalidades
né, lá embaixo, cerca assim de 2 por 100 mil, Pedro, índice de criminalidade europeu, dentro da América Latina. Hoje já estão chegando a 8 homicídios por 100 mil. São Paulo, que é Aumentou 36%. Então, São Paulo, que é gigantesca, ela já está chegando a 8. Lá o Uruguai está chegando a 8, ele aumentou. Então, e tudo derivado, até o chefe da Polícia Federal, ele falou que realmente há um viés ideológico que o presidente não quer admitir. Mas a liberalização das drogas no país, ou seja, o consumo como se fosse um produto de prateleira, um produto de gôndola, está provocando um grau de violência nunca visto pelo uruguaio. Então, antes de entrar até no mérito aí da questão da música, a questão da violência. Então, saber o que o país quer piorar a violência, né, com a liberalização das drogas ou não. Nós já estamos numa situação de violência extrema no país. Agora, com uma eventual, né, pelo que eu entendo, há um progresso de vários setores que querem literalmente a liberalização, principalmente da maconha no primeiro momento. E essa música, ela é um respaldo de um grande sistema buscando essa liberalização. Só que ninguém está falando no sentido contrário, né? Se nós formos, então, na Holanda, eles estão com graves problemas com o tráfico, graves problemas de saúde mental, né? Então, foi um dos primeiros, né, a entrar com essa liberdade. Então, tem um problema muito, muito claro com o efeito, né, da liberdade do uso de drogas, hoje denominadas ilícitas, viu, Pedro? Posso aproveitar, só para corroborar essa questão que o Célio nos traz, que é extremamente grave e importante, né? Houve esse aumento importante das taxas de homicídio, né, no Uruguai, aumento de 66% agora, né, recentemente, e relacionado isso ao aumento do narcotráfico no Uruguai. O aumento do narcotráfico não se restringiu apenas ao narcotráfico da maconha, mas também de outras drogas. O aumento da violência também não se restringiu aos homicídios. Houve aumento no Uruguai também das taxas de roubo, de furto a domicílio, ou seja, houve aumento global da violência naquele país, que antes da liberação da maconha lá era um país extremamente pacato, com índices baixíssimos de violência, né? Como o próprio Célio já nos disse. Além da saúde pública. Né? E agora saiu, menos de um mês, saiu uma pesquisa científica feita em Portugal, que é um outro país que liberou o uso da maconha, que também é importante a gente trazer aqui para mostrar que o problema da liberação das drogas atinge a sociedade como um todo, atinge as pessoas que estão usando as substâncias, atinge suas famílias. A gente está falando de questões de ordem de segurança pública, mas nós temos também problemas importantes na área de saúde. Nós falamos que a maconha, por exemplo, é um fator de risco importante para o desenvolvimento de quadros psicóticos, como esquizofrenia, né? E nós temos também, pegando experiências concretas do que está acontecendo em outros países, essa pesquisa publicada agora, e que ganhou a mídia brasileira, vários órgãos de comunicação publicaram essa notícia, houve, nos últimos 15 anos, em Portugal, houve um aumento de 30 vezes o número de internações psiquiátricas por quadros psicóticos. 30 vezes o aumento da internação por quadros psicóticos em Portugal. Ou seja, isso mostrando, na verdade, para a gente, a gravidade da situação que é a liberação das drogas em qualquer sociedade. Isildo, eu tenho 4 filhos. Sempre gostei muito de rádio, sempre foi minha paixão, inclusive por ouvir, e a gente acordava assim com a sinfonia paulistana tocando, né? Aquele negócio, as crianças já sabiam que tinha que se preparar porque tinha que ir para a escola. E não é por estar na frente da Isilda, mas eu sempre colocava eles para ouvir os seus relatos, as suas intervenções do Instituto Jovem Pan, pela vida contra as drogas, que por começar a aprender. Meus filhos iam para a escola, eu não sabia o que acontecia lá dentro da escola. Fora da escola, do portão, isso aqui eu sabia, mas lá dentro você não tem o controle, né? No meio dos seus amigos, lá no meio de 1000 crianças, né? O que estava acontecendo? Isso desde pequeno, se tornaram adolescentes. Bom, enfim, não tiveram problemas.
E você é uma das que nos ajudou a isso, porque eu acho que é importante a comunicação, a divulgação, bater em exaustão, né? Que acho que é a única forma mesmo, né? A informação é a única forma de prevenção realmente, né? E aí o seu trabalho, eu acho, como é que você vê hoje, depois de tanto tempo trabalhando com isso, com o seu livro escrito, tudo, de repente você vê acontecer uma música dessa que vem exatamente assim contra tudo aquilo que você sempre prega, não é que você prega, mas que os seus ouvintes também pregam, né? Pedro, vamos à realidade brasileira que o doutor Quirino e o Miguel Tortorelli têm colocado muito abertamente e claramente sobre o que está acontecendo no Brasil. O que você está fazendo aqui hoje é uma raridade em comunicação. Eu conheci um homem que fez isso, e tive o privilégio de trabalhar com ele, que foi Antônio Augusto Amaral de Carvalho, dono da Jovem Pan. Depois que ele saiu, o assunto morreu, como morreu também em várias emissoras de rádio e televisão. Enfim, nós temos a TV Globo fazendo essa barbaridade, que é esse incentivo do que nós estamos falando aqui. E, enfim, então nós temos os meios de comunicação que são, literalmente, muitos estão defendendo o uso da maconha. A liberação. Porque ficam falando da maconha medicinal como se isso existisse, isso é mentira. Segundo, não há nas redações, quem está nas redações hoje são jovens. São jovens que estão saindo de faculdades onde é defendida a droga e não há nenhum trabalho preventivo com esses jovens, a não ser os que os familiares. Eu já fiz palestras para 400 jovens de alta classe média, numa única escola, onde estava com o doutor Antônio Wong, inclusive, com uma dependente, e aconteceu o que sempre acontecia, né, Miguel, das apresentações. De repente, quando a menina acabou de falar, toda história, eu não conheço uma história que não conheço com maconha, eu não conheço, e aí, quando a menina acabou de falar, uma menina se levantou, da alta classe média, filha de médico, se levantou e desafiou, falou assim, olha, somos em 400, daqui para trás, todo mundo já fumou maconha. E os professores não fizeram nada. E o doutor Anthony chamou a diretora, nós chamamos a diretora falou, o que eu posso fazer? Eu falei, mas como você pode fazer? Você tem que fazer um trabalho de conscientização, esse pessoal o pessoal está usando maconha, você não vai formar alunos, Então, é necessário uma coisa que o doutor Quirino vem fazendo na secretaria, lá no Ministério da Cidadania, e o Miguel tem feito com muita propriedade, Prevenção. E mais do que isso, volto a enfatizar, a Rede Globo, até agora, não se manifestou sobre tudo que está acontecendo. Nós estamos com o senador Eduardo Girão pedindo providências ao ministro da Justiça. Nós estamos com deputados, nós estamos com o ministro da Cidadania indignado, nós estamos com o doutor Quirino indignadíssimo, nós estamos com o homem que representa 100 mil famílias, e a TV Globo ignora tudo isso. Quem é o público da TV Globo? Aliás, vamos deixar claro, né, Pedro? Se a TV Globo quiser responder pelo seu programa, está aberto. Não, sim, está aberto. Nós estamos falando do programa que foi apresentado por uma outra jornalista que sentou na bancada e tinha a credibilidade de levar mensagem para todo mundo, Fátima Bernardi, né? Sim, é uma jornalista como nós. Quando ela riu e disse, este é o rito do verão. Desculpa, o rito de verão para quem? Ela tem 3 filhos. Exato. Sabe, quer dizer, ela tem uma história, eu respeito Fátima Bernardes, foi uma tropeção que ela teve lamentável, mas que ela está sendo acionada na justiça. Agora, Fátima, pelo amor de Deus, responde ao teu público, que você não quer, ela desrespeita o público, ela tem que vir a público e pedir desculpas e fazer, ou sim, trazer alguém que fale, e fazer meia-culpa e levar o ministro, e o Quirino e o Miguel no programa dela. Pois não. Bom, está aberto aqui, vamos aguardar aí, se quiser entrar em contato, 3289-3580, esse aqui é o telefone do ouvinte, está sempre aqui. Pedro, disponível. Miguel, só vou entrar num pequeno intervalo, na volta eu lhe dou a palavra, pode ser? Lembrando aqui que o Metrópole em Foco ele tem o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. E se eu precisar investir em maquinário, silos, trator, vocês me ajudam? Sim. Ah, é? E para eu ficar tranquilo, tem como fazer seguro disso tudo? Sim.
E se der tudo certo, posso investir com vocês também? Sim, Sicredi. Conte com um parceiro de verdade para o seu agronegócio. A gente nasceu no campo e conhece a realidade do produtor rural. Por isso, temos sempre as melhores soluções e aquele atendimento próximo. Vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Objetivo, liderança absoluta. O Colégio Objetivo Integrado é recordista. Por 7 anos consecutivos em primeiro lugar no Enem, com a média geral mais alta em todo o Brasil. O Colégio Objetivo Integrado adota o sistema de ensino Objetivo. Ouça diariamente das 7 às 7h30 da manhã. Trianon em Notícias. Sua manhã bem informada. Os fatos que são manchetes dos principais jornais. Informação, opinião, crítica e sugestão. Tudo isso você encontra aqui, na sua Rádio Trianon. Apresentação, Fábio Turso. Feitos Assessoria, assessorando o crescimento do seu negócio. Assessoria contábil e fiscal. Assessoria em administração de pessoal. Legalização de empresa, declarações de imposto de renda, pessoa física e jurídica, licenças CETESB, bombeiros e prefeitura. Entre em contato conosco. Telefone 4705-5107, WhatsApp 99538-8523, 95297-6359 ou pelo e-mail contato@feitosassessoria.com.br. Avenida das Conchas, 678, Cidade de São Pedro, Santana do Parnaíba. Se você tem dúvidas ou quer receber orientações sem compromisso, consulte a Feitos Assessoria. Toda segunda nos 740 AM da Trianon e nos 810 AM da Rádio Universal, tudo sobre esporte olímpico, paralímpico e amador. Fair Play. Entrevistas, o giro de notícias de todos os esportes e a sua participação. Fair Play. Fair Play Sports, a agenda do esporte amador. Segunda, às 14h. A apresentação Adilson Moraes. Não perca. Fair Play Esportes, a agenda do esporte amador. Acompanhe aqui, na Rádio Trianon, Educação em Diabetes. Todas as segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 4h. Educação em Diabetes. Agora também no Facebook e no Instagram. No Facebook, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes. No Instagram, ANAD Oficial. Apresentação, médico endocrinologista e presidente da ANAD, Dr. Fábio Frage Filho. Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública. Só podia ser aqui, na Rádio Trianon de São Paulo e Universal de Santos. Trianon. Há mais de 40 anos, a Transmundial vem trazendo ao Brasil programas de estudos bíblicos, aconselhamentos, entretenimento, jornalismo, musicais, incluindo produções para crianças, jovens, homens e mulheres. Agora você da Grande São Paulo tem a nova opção para ouvir a Transmundial, o AM 740 Rádio Trianon e AM 810 na Baixada Santista, em 2 períodos, de madrugada entre 1 e 5 da manhã e mais tarde das 8 às 9h30 da manhã. Acompanhe nossa programação todos os dias. Transmundial, para todo mundo ouvir. Programa Contraponto, de segunda a sexta, na sua Rádio Trianon, ao vivo, com o jornalista Ricardo Melo. Bem, aqui retornando ao Metrópole em Foco, nós estamos com o ministro de uma terra aqui na ponta da linha, e eu gostaria de ouvir aí o ministro, a fala do ministro aí sobre, pelo menos o assunto que nós estamos tocando aqui agora, né? Não só
nesse momento, sobre a música da Ludmilla, essa polêmica toda aí sobre a Vervinha, mas também sobre políticas antidroga aí. Bom dia, ministro. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer aí participar do programa. Estamos aqui com o Dr. Quirino Cordeiro, Miguel Tortorelli, Zida Alves, Célio Egídio. Muito bem, prazer aí, um abraço aí para todos, são companheiros, muitos aí, o Miguel, a Zilda, o Quirino, aí são pessoas importantes nessa luta aí saudar o Célio também. Nós estamos, na verdade, diante de uma tragédia que está se agravando no Brasil, que é a questão das drogas, né, que é a epidemia de drogas. A epidemia de drogas hoje no Brasil atinge milhões de brasileiros, de drogas ilícitas, causa dependência química grave, né, e numa quantidade gigantesca de meninos, principalmente jovens, cria um drama para as famílias, porque isso acaba atingindo a família toda, né? Acaba atingindo a sociedade, com uma pessoa com transtorno mental da droga, tem compulsão, tem desejo incontrolável de usar a droga, faz qualquer coisa para usar a droga, rouba, né? Vende o que tem em casa. Então isso é uma tragédia que está se ampliando, né, no Brasil. E o Brasil passou todas essas últimas décadas sem nenhuma política para enfrentar isso, né? Nós estamos agora no governo estabelecendo uma política. O presidente Bolsonaro nos deu todo o apoio e assinou já uma política sobre drogas em abril, linhas gerais de ação, né, da política sobre drogas. Nós temos uma parceria com o ministro Sérgio Moro, né, o nosso ministério aí, através do trabalho da Senapred, o doutor Quirino, aí, ele faz o atendimento, a prevenção e estudos, né, sobre a questão das drogas, né, no Brasil. E nós temos uma nova lei também que aumenta o rigor, cria internação involuntária, né? Nós estamos precisando agora avançar mais na execução da lei e não permitir que se legalize outras drogas, né? Drogas ilícitas como a maconha, mas com a desculpa que é remédio, né, que é medicinal. Não existe maconha medicinal, né? Pode existir uma substância ou outra da maconha que pode ter algum benefício, isso ainda está em estudo, né? Mas para a saúde das pessoas. Mas a maconha em si, ela causa danos irreversíveis. Ela é a maior causa de esquizofrenia na juventude, de desencadear a esquizofrenia, que não tem cura, né? A dependência química da maconha também não tem cura, dá retardo mental, dá dificuldades de convivência social, enfim. Há uma tragédia anunciada no aumento do consumo da maconha, né, que aconteceria mais ainda do que já tem hoje se tivesse legalizada a maconha, né, se fosse legalizada. Então tem essa... Agora, atrás disso tudo tem um lobby interessado na legalização das drogas, quer ganhar dinheiro com isso. Não é um lobby preocupado com a saúde das pessoas, é um lobby para ganhar dinheiro, né? Pode ver que tem grandes investidores brasileiros, grandes empresas de investimento brasileiras, que estão anunciando já uma carteira para investir na plantio de maconha, na venda da maconha, na venda da maconha, sempre com essa desculpa que é medicinal. Isso é uma desculpa, né? Não existe a maconha medicinal. Então, na verdade, é para disseminar o consumo e depois legalizar tudo. Agora está aí o Mujica, que ex-presidente do Uruguai, que legalizou a maconha lá no Uruguai, fez um lobby para legalizar a maconha com apoio de grandes investidores internacionais, né, como Jorge Soros, David Rockefeller, que já faleceu, mas que o recebeu lá em Nova York para tratar desse assunto. Eles estão querendo repetir a dose aqui no Brasil, mas o Mujica já está defendendo a liberação da cocaína. É passo a passo, eles têm uma estratégia. Primeiro liberar o consumo, não ser crime consumo, depois liberar a maconha medicinal, depois a maconha
porque é uma droga leve, que não tem nada de leve, a maconha, né? Ela causa mais danos no cérebro que as outras drogas, de uma maneira geral, a longo prazo, né? E tem depois liberar a cocaína e liberar as outras drogas, porque precisa deixar o mercado regular isso. O mercado regula a compra e venda quando as pessoas têm discernimento, quando as pessoas têm capacidade de raciocinar, de avaliar. Uma pessoa que está possuída pela droga, que a droga já deformou, já alterou o cérebro dela, ela tem uma compulsão gigantesca, uma fissura enorme para usar a droga, ela não tem capacidade de discernimento, né? Então, nós temos que enfrentar isso. O Brasil precisa enfrentar. O Brasil é muito grande, tem uma fronteira gigantesca, já é uma dificuldade grande controlar a entrada de droga vindo dos países produtores, aí, do Paraguai, da Colômbia, do Peru, da Bolívia. A Bolívia é o principal fornecedor de cocaína e crack. E ainda agora tem o Uruguai virando plataforma de exportação de drogas, né? Então nós temos que enfrentar, para defender a nossa juventude, para proteger os nossos jovens, para proteger as famílias desses jovens, nós temos que alertar a população, temos que ter políticas firmes, rigorosas contra a droga e não liberar, né? Nenhum país que liberou ou que fez qualquer coisa para liberar melhorou. O Uruguai está afundado na violência. No último ano foi 66% aumento da violência no Uruguai, aumento dos homicídios, não melhorou nada a legalização da maconha, pelo contrário, piorou, né? O tráfico ficou mais forte, o tráfico da maconha, inclusive de outras drogas também está maior no Uruguai. Então não há, a única maneira de reduzir o consumo, de reduzir o problema das drogas é repressão ao tráfico, proibição, repressão ao tráfico e tratamento das pessoas. Isso que aconteceu na Suécia, no Japão, nos países que conseguiram sair das epidemias de droga de maneira vitoriosa, né? E hoje tem índices de saúde invejáveis e um consumo bem pequeno de drogas. Bom, ministro, o senador, né, Eduardo Girão, ele enviou um ofício para o ministro Sérgio Moro pedindo aí medidas cabíveis aí, né, contra a própria Rede Globo de Televisão, né, o programa Encontro com Fátima Bernardi, por ter visto aí a apresentação da cantora Ludmilla fazendo apologia às drogas, né? Como é que o senhor vê isso? Eu acho um absurdo isso. Eles estão tentando criar um fato consumado. O lobby da maconha, que envolve grandes empresas, eu volto a dizer, tem grandes empresas, inclusive estrangeiras, tem empresas do Canadá, né? A Verde Med, que está fazendo propaganda, inclusive na Folha de São Paulo, invista na maconha, cura tudo, cura 30 doenças, tudo mentira, né? Não cura nada, a maconha não cura nada, né? Tu pode pegar, tem 480 moléculas da maconha, tu pega uma que pode ter algum efeito medicinal, separa e usa como remédio. Isso é possível, né? Como é o que se fala do canabidiol, né? Mas dar maconha para as crianças, dar maconha para dizendo que eles estão se tratando, isso é um crime, né? Isso é crime, né? É crime inclusive contra a saúde das crianças, né? O Estado tem que garantir, se o canabidiol faz efeito para casos raros de epilepsia, o Estado tem que garantir o canabidiol. Mas separa, faz como faz com outras drogas. Tem derivados da cocaína que são usados como medicamentos, tem derivados da heroína, né, do ópio, que são usados como medicamentos. A mesma coisa como ninguém propõe de plantar papoula, vender ópio para dizer que as pessoas estão se tratando, né? Não tem ópio medicinal, né? Não tem cocaína medicinal, né? Então, a mesma coisa vale para a maconha. Então, o que nós temos que enfrentar é o lobby, a propaganda, que são muito poderosas, inclusive empresas nacionais estão convidando as pessoas a investir na maconha, né? Vocês devem ter visto propaganda já. Sim. Então, o que nós estamos, o que eles estão preocupados é unicamente com lucro. Eles não estão nem aí se vai aumentar o número de doentes, a juventude vai ficar, uma boa parte da juventude vai ficar inutilizada pela droga. Eles não estão preocupados com isso.
Eles querem ganhar dinheiro. Esse é o capitalismo mais selvagem que existe. É o lucro a qualquer custo, mesmo que seja a saúde da população. Então, esse lobby chega na imprensa, né? Tem grandes jornais do Brasil defendem a liberação. Inclusive, a Folha de São Paulo já colocou por etapas como é que deve ser a liberação. Primeiro, criminalizar o uso, depois da maconha medicinal, depois da maconha recreativa, depois liberar tudo, porque o mercado tem que regular. Está no editorial da Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo chegou a publicar uma série de matérias no início de outubro, com a propaganda da Verde Med embaixo, grande, cara, né? Imagino que uma propaganda daquele tamanho na Folha de São Paulo é uma propaganda cara, e em cima uma reportagem dizendo que a maconha é bom, que não tem problema, que esses conservadores, proibicionistas, que não querem a maconha e tal, estão atrasados, o negócio é liberar. Então, realmente é uma discussão que nós temos que enfrentar. Isso desembocou nesse triste espetáculo dessa Ludmilla aí cantando, né, fazendo apologia da droga. Né? Ministro, Sim. Que o professor Célio Egídio, o que eu acho interessante desses protagonistas da liberação das drogas é que, primeiro, a gente observa nas redes sociais, principalmente, no primeiro momento possível de viagem de férias, eles pegam um avião e saem do Brasil e vão para locais onde não temos as drogas liberadas. Segundo, eles não utilizam nenhum tipo de droga, pelo menos aparentemente. Boa parte deles, a gente observa que tem até um protagonismo de alimentação saudável. Só que para nós brasileiros aqui, quando eles estão para o resto brasileiro que pega trem, ônibus, trabalha, tem salário, é pai de família, tem filhos, eles colocam essa venda que as drogas podem tornar a vida mais feliz. Ou seja, literalmente, e ratificando o que você falou, é um capitalismo selvagem. Eu vendo algo para ganhar o máximo de dinheiro possível, mas eu nunca vou conviver com esse ambiente, porque a partir do momento que eu tenho uma oportunidade, eu subo no avião, eu estou lá em Portugal, eu estou viajando na Suécia, eu estou em países, né, de primeiro mundo. Agora, ninguém vai circular à noite, ministro, em Capão Redondo, aqui em São Paulo, ninguém vai circular à noite, Mari, que eu comandei como oficial da PM, Francisco Morato, Franco da Rocha, né, essas pessoas não vão num sábado à noite nisso. Então é interessante essa comodidade de alguns propagarem pelo Brasil a liberação das drogas, mas não convive com os efeitos daquilo que eles estão propagando. Eles estão, mas isso é histórico, né? O capitalismo selvagem sempre teve, junto com essa questão da liberação das drogas, a tentativa de liberar as drogas. Eles tiveram, a China ficou quase 100 anos com as drogas legais, lá com o ópio legal, fez 2 guerras para evitar, para proibir. A Inglaterra invadiu a China e impôs o consumo legal do ópio, né, para ganhar dinheiro. Os homens mais ricos do século XIX foram os comerciantes ingleses que plantavam papoula, produziam ópio na Índia e vendiam na China, que já era o país mais populoso do mundo naquela época. Então, é uma tragédia que eles querem ganhar dinheiro. O problema é dinheiro, né? Os países que proibiram com mais rigor tiveram a experiência da liberação. Isso é que é importante dizer, a liberação não é uma novidade, né? A China teve óbvio, foi com o advento lá do Mao Tse-tung que acabou. O Mao Tse-tung criou a pena de morte, vale até hoje na China para tráfico de drogas, né? A mesma coisa aconteceu na Indonésia, que era a Companhia das Índias Orientais holandesas, que exploravam até a década de 50, exploraram o ópio de forma legal, tinha indústrias produzindo ópio lá. Hoje é a pena de morte na Indonésia, ficou um transtorno tão grande na população, ficou um dano para a saúde pública tão grande que eles proibiram de uma forma dura. A mesma coisa no Japão. Então, essa turma aí, eles não estão nem aí, eles estão... Tem empresas que têm investimento na Bolsa, que estimulam, fazem propaganda de investimento na Bolsa no Brasil, já convidando as pessoas para investir R$500, R$1.000 no plantio, na produção de maconha, que maconha é remédio, né? Eles já estão atropelando a lei, inclusive, né? Estão indo contra a lei, como é o caso da Ludmilla, fazendo lobby desse interesse, né? Dessas empresas aí, dizendo que a verdinha, ela planta, ela consome, ela faz isso, ela faz aquilo. Isso é para tentar liberar, para tentar dizer que não tem problema, né?
E eu me admiro a Fátima Bernardes, nesse horário, no horário que é um horário para criança, né, às 11 da manhã. Eu sei que bebida alcoólica, por exemplo, bebida destilada principalmente, só pode anunciar depois das 9 da noite na TV, né? Acho que destilada nem anuncia mais, é só bebida, é só fermentada, tem mais baixo teor de álcool, mas é só depois das 9 da noite. Agora, às 11 da manhã, fazer propaganda da maconha, fazer a apologia do consumo, isso é crime. Isso é crime. Agora tem que ver, eu sei que o Amor Exigente, outras instituições vão entrar na justiça contra isso, eu acho que tem que entrar, né? O governo está vendo a forma legal de tratar essa questão também, mas não pode deixar esse negócio, senão daqui a pouco está todo mundo libera geral. Isso vai ser uma tragédia numa escala gigantesca. Já é um grave, talvez os mais graves problemas de saúde pública, vai ser um problema gigantesco, inclusive na esteira da violência, da epidemia da violência. A droga está muito vinculada à violência. A pessoa com transtorno mental, ela não mede a consequência que ela faz. Ela é capaz de fazer qualquer coisa para conseguir a droga, ela é capaz de uma discussão por futebol, matar uma pessoa. A violência doméstica, que é a mais frequente, é sempre uma pessoa, 95% são pessoas sob efeito de alguma substância, o álcool, que é a droga legal, né, e as ilegais também, se legalizar vai aumentar. Então, é disso que nós estamos tratando. E é um absurdo que um programa como esse, às 11 horas da manhã, faça propaganda da liberação da maconha. Ministro. Sim, Miguel. É Pedro agora. É Pedro? Pedro Nastre. É a voz parecida com o Miguel. Não? Estou fazendo escola com ele, hein? Mas, ministro... É que eu estou acostumado a ouvir mais o Miguel, né? Então, eu estou lhe convidando, quando o senhor estiver aqui em São Paulo, por favor, quero lhe convidar a participar aqui conosco, aí, trazer também Miguel, Isilda Alves, e discutir. Eu acho que é um problema aí, que não diz somente respeito a São Paulo, embora o nosso programa fale sobre a cidade que nós queremos, os problemas e soluções, mas acho que é um problema do país todo. Mas, ministro, um veículo de comunicação, rádio e televisão, são concessões, né? E como concessões, eles têm algumas obrigações, e uma das obrigações seria a educativa, né? A informação precisa, a educativa, né? Como é que ficam esses meios de comunicação? Não é da sua pasta, mas como ficam esses meios de comunicação que a partir desse momento cria essa polêmica, leva pessoas, de uma forma ou de outra, está fazendo apologia ao crime, né? Não vou nem falar as drogas, mas está fazendo uma apologia ao próprio crime, né? A venda da droga, o uso da própria droga. Eu acho que, sendo crime, tem que ter alguma medida legal, né, para se anunciar contra essa instituição. Eu acho que aí tem que ver. Eu não domino essa parte Sim. da legislação, entendeu? Mas eu acho que tem pelo menos uma advertência, uma primeira advertência tem que fazer, né, em relação a isso. O senador Eduardo Girão, ele já pediu aí uma atitude do próprio ministro da Justiça, Sérgio Moro, né, contra uma medida cabível, né, contra a própria emissora e talvez até a cantora e a apresentadora, né, de que forma vai fazer, por esse caso aí, vamos dizer assim, de apologia, né? Então, tá aí, pelo menos o Eduardo Girão já tomou uma atitude, ele enviou agora, no dia 2 de janeiro, né, para o ministro Sérgio Moro, aí um ofício aí pedindo uma atitude dele na adoção de medidas cabíveis, né, contra as emissoras. O Amor Exigente está entrando hoje no Ministério Público de São Paulo e no Ministério Público do Rio de Janeiro, da criança e do adolescente. Porque isso aqui fere realmente o ECA, não é isso, Célio? Sim, fere. Né? Nós temos uma exposição da criança ao perigo, né? O perigo não precisa ser o perigo objetivo, mas sim o subjetivo
dela conhecer que a maconha seria algo interessante, ou até saudável, ou até natural, né, a pessoa consumir e utilizar uma droga ilícita. Por isso que estamos entrando no Rio de Janeiro, no Ministério Público da Criança e Adolescente. Mas aproveitar para agradecer ao ministro Osmar Terra o trabalho que ele tem feito. Eu só queria que o ministro escutasse muito rapidamente, tá, ministro? É um trechinho aí. Sim, não, eu tenho tempo, pode falar. Pode. Então, olha, nós vamos colocar aí, no ar aí, dá para colocar aí o áudio? O áudio aí da Ludmilla, o que ela fala aí antes da música. Rainha do baseado chegou aí, rainha do baseado chegou aí, rainha do baseado chegou aí. É o baseado. Não. Bom, Tá mais que nós também temos aqui uma posição sobre isso. Pois não. Observação, é proibido fazer propaganda de bebida alcoólica até às 9 da noite. Sim. E é proibido completamente fazer propaganda de cigarro, tabaco. Já não tem mais, né? Maconha, faz a apologia da maconha nesse horário. Realmente uma situação totalmente inusitada, né? Mas reflete um pouco esse espírito que tentaram criar e estão tentando criar no Brasil de naturalidade para liberar a droga. Entendeu? Eles estão criando... Isso é ensaiado, isso não tenham dúvida que é uma coisa bem articulada. É um lobby poderoso que tem cérebros articulando, planejando como fazer, botam propaganda, estimulam reportagens, fazem coisas desse tipo, de botar a Ludmilla. Não sei se pagam para a Ludmilla ou não, mas deve estar... Isso tudo está dentro de um quadro geral, de um lobby para tentaram até conversar comigo para ajudar, que me convidaram para visitar plantio de maconha no Canadá. Eu não vou. É um absurdo isso aí, né? É uma falta até de noção. Eu acho que até tem gente nesse lobby aí, inocentes úteis, entendeu? Que não tem ideia do dano que a droga causa. Então, achando que estão fazendo uma coisa natural, simples, que não tem problema. Eu acho que esse trabalho de vocês no rádio, ele é muito importante para chamar atenção, né? Para chamar atenção da gravidade do que está se fazendo. E eu acho que o Ministério Público, e aí eu queria ressaltar uma coisa importante, que o Amor Exigente tem entrado na Justiça, porque tem que ser uma manifestação também da sociedade. Se o governo começa a entrar, vamos dizer que o governo está querendo censurar, entendeu? O governo tem que entrar. Eu acho que o ministro Sérgio Moro pode estudar ações e tomar medidas legais, cabíveis. Mas é muito importante que a sociedade se manifeste, que os ouvintes que estão nos escutando aí entrem nas redes e exijam uma posição sobre isso do Ministério Público, exijam uma punição da Justiça sobre isso, porque está na lei, a lei declara, é ilegal plantar, é ilegal divulgar, é ilegal... mas tem a marcha da maconha, foi permitida. A marcha da maconha é uma coisa diferente. Eu acho que eu, por mim, não permitiria também, mas é uma decisão da Justiça, a gente tem que respeitar. O problema é que a marcha da maconha pede a legalização, tem um objetivo formal, que é legalizar, né? Então, de estimular o uso, como está se fazendo nessa música aí da Ludmilla, né? Então, eu acho que é isso que nós temos que enfrentar agora, né? Nós temos que ir para cima, mas a sociedade tem que se manifestar. A gente tem que levar em consideração que a marcha da maconha, ela pede uma discussão a respeito disso. Vamos lá. É um direito que as pessoas têm, de quem é a favor, de quem é contra, discutir. Isso não quer dizer utilizar. Estimular o uso, não usar a televisão. Uma coisa. Não. Agora, outra coisa é uma propaganda assim bem explícita, né, ao uso, e vamos lá, até porque ela deve ter assim milhões e milhões de seguidores, né? E tudo isso, ela, quer queira ou quer não, ela é uma formadora de opinião para aquele público que a segue. E, ministro e Pedro, uma observação, Ludmilla foi contratada pela TV Globo para apresentar um programa musical à tarde. Então, veja... Como vai chamar o programa? A Verdinha?
por aí, essa toca top verão. Vamos mudar de turno, hein? Vamos mudar de turno, né? Mas isso é muito grave. Como é que a TV Globo, ministro, me contrata a Ludmilla, que está sendo acionada na Justiça, na Polícia Federal, com essa apologia que o senhor está denunciando, que o doutor Quirino está denunciando, que o Amor Exigente está denunciando, que esse programa está denunciando. Né? É gravíssimo. Eu, se fosse a Globo, não faria isso, mas aí é uma questão de posição política, ideológica, né? Não sei. Mas que tem um lobby forte atrás disso, tem não. Nunca esqueçam disso. Nós temos aí grandes empresas nacionais e estrangeiras, grandes, muito grandes, trabalhando para legalizar a maconha no Brasil. E é tudo planejado. Não tem nada aí fora do esquema de planejamento. Podem ter certeza disso. Sério? 104 mil seguidores da Ludmilla no Instagram. 104 mil. É um número. Então, quase Memórias Paulistanas. Significativo. Só que Essa Memórias é a Paulistanas ele tem outro objetivo, né? Disseminar, discutir a história e a memória da cidade de São Paulo é outra coisa, né? Fazer apologia ao bem, né? Ao bem. Quirino, tem alguma outra pergunta, o ministro? Isso, eu gostaria de parabenizar o ministro, enfim, pela postura que vem tendo, não só diante dessa situação específica, mas em relação a outras tantas questões tão importantes no cenário das drogas. Agradecer realmente ao ministro, que ele mudou a cara desse governo no combate e principalmente em prevenção e no tratamento aos dependentes químicos. Ele abriu espaço para nós que trabalhamos com isso, as famílias têm que agradecer ao ministro, ao doutor Quirino aqui presente, pelo que estão fazendo para as famílias e para os dependentes químicos. Muito obrigado, viu, Osmar? Continue assim, por favor. Eu que agradeço a parceria. Ministro, em nome das famílias, são milhões no Brasil que sofrem as consequências do uso de drogas. Eu estou recebendo no meu zap informações de mães que estão com os filhos psicóticos por causa da maconha. Jane Xavier, que tem uma história, que perdeu o filho por causa do uso de maconha. Ele morreu por causa do uso de maconha, ele ficou esquizofrênico. Então, ministro, em nome das famílias, o senhor nos representa, o senhor e o doutor Quirino nos representam e estão fazendo o trabalho que dignifica esse país. Muito obrigada, ministro. E, ministro? Obrigado, Isilda. Vocês também fazem um trabalho maravilhoso. Vocês aqui puxam essa luta aí. Ministro, é o Pedro que está falando agora, não é o Miguel. Mas, ministro, o programa Metrópole em Foco, transmitido aqui pela Rádio Trianon, ele também é transmitido simultaneamente pela Universal de Santos, a Rádio Universal lá em Santos, mas é um programa que nós discutimos a cidade de São Paulo, tá? Problemas e soluções, mas com o advento da internet, né, o programa chega também em Vitória, em Vila Velha, lá no Espírito Santo, já tem gente também lá de Vila Velha, Leonor lá de Vila Velha, nos mandando, e vários outros municípios da cidade, através da internet, e isso é importante. Então, a internet está nos levando para onde ela quiser caminhar, né? Daí. Mas gostaria de convidá-lo, quando estiver aqui em São Paulo, vou marcar uma pauta, só participar aqui conosco do programa e vamos começar a discutir um pouco mais, falar sobre a sua pasta, né? A pasta toda. É possível isso? Claro que é, claro. Eu estou totalmente disponível. Eu queria comentar, Pedro Nastri, um aspecto da sua colocação aí. É interessante como a internet ela está esvaziando a imprensa escrita, né? Ela está tomando conta das informações, até da própria televisão, mas o rádio se potencializa com a internet, né? Impressionante. O rádio avança, as rádios com os programas, né? Eles crescem muito com a internet, né? Só fazer essa observação aí, te dar os parabéns aí pelo trabalho. Muito obrigado. Célio Gídio? Parabéns, ministro, pelo trabalho. Seja firme, não é fácil, sabemos disso. Até eu brinquei uma vez com o doutor Quirino, é quase que engato, mas seja firme que a guerra contra as drogas tem que continuar. Não, com certeza, com certeza. O mundo, quem venceu e quem reduziu o consumo de drogas foram os países que enfrentaram, não os países que liberaram. Então, é isso que nós temos que fazer.
Bom, e nós estamos aqui, o Metrópole em Foco, bem como a Rádio Trianon, abrindo espaço para discutir com exaustão mesmo, o problema de droga. Até porque nós temos aqui, esse ano já é um ano eleitoral, nós temos que discutir também sobre os problemas aqui, como você já ouviu falar, na Cracolândia, né? E as cracolândias, minis cracolândias que estão agora espalhadas pela cidade, e isso é um problema de saúde pública, um problema social, um problema de segurança pública, e, enfim, envolve várias secretarias da própria município, e temos que discutir a exaustão. Tá bom? É isso aí. Contem comigo, tá? A próxima, assim que eu estiver em São Paulo, eu aviso aí com antecedência, a gente combina para que eu possa participar direto aí do programa, tá bom? Ok, nós agradecemos. E olha, um bom 2020, vamos lutar para que esse 2020 seja um ano de sucesso. Vai ser muito melhor. Nós conseguimos aí, o governo está conseguindo sucesso aí, avanços importantes na economia, né? Estamos diminuindo o desemprego, melhorando a situação da econômica do país e das pessoas. Estamos avançando na segurança, reduzindo aí, a ação do ministro Moro tem reduzido bastante a criminalidade, mas isso só se completa com a ação na área social e da saúde, que é uma delas, talvez a mais importante, seja essa questão das drogas. Muito obrigado, estou sempre à disposição aí. Obrigado, um abraço. Bom, e aí nós continuamos aqui no Metrópole. Foi bom ouvir o ministro, né? Ouvir o que a pasta tem a dizer, né? Lembrando, Pedro, que o ministro é médico, é neurocientista e conhece muito sobre drogas, dependência química, um estudioso do assunto e realmente fala com categoria. Bom, e lembrando também que o Quirino aqui, ele é psiquiatra, né? Então, entende bem do assunto, não está falando simplesmente porque tem um cargo ali na secretaria, não é verdade? Aliás, o Osmar falou que foi a melhor escolha que ele fez, foi do Quirino. É verdade. O doutor Quirino tem uma coragem, mas aí é um problema, porque eu sou corintiano. Não é um problema, é a solução. Não, só fazer uma no momento polêmico aí. Eu sou corintiano. Eu acho que o melhor pedir um intervalo. Só uma observação. O doutor Quirino teve a coragem de ir num grande congresso, no maior congresso de drogas do país, o FreeMind, que foi de 4 a 7 de dezembro, de denunciar esse lobby, porque é uma coisa violenta. Quando a gente começa a ler, a gente se assusta com o poder, porque tem muito político importante envolvido, porque tem muito dinheiro envolvido, porque tem ameaças, e tem muitos processos na justiça, e tem muita gente dando ganho de causa para quem defende a droga. Então, doutor Quirino, o seu trabalho frente à secretaria e o Miguel à frente do Amor Exigente são assim, estão fazendo uma revolução nesse país. E a imprensa precisa acordar. Parabéns a você por estar dando espaço a esse assunto que a imprensa ignora, e que, nesse momento, a TV Globo, se cumprisse realmente o que determina o jornalismo, deveria estar ligando para cá, pedindo direito de resposta e levando o doutor Quirino, o Miguel e o ministro para uma conversa e para abrir espaço em toda a sua programação. Isto é um jornalismo sério, e não levá-lo de milho e contratá-lo de milho. Sim. Doutor Quirino, como é que está o caso desse lobby todo no Congresso, vai? Nós temos enfrentado um grande problema, né, no enfrentamento. Nós temos enfrentado, Pedro, um grande lobby em favor da liberação das drogas no Brasil, em especial para a liberação da maconha. No Congresso Nacional, eu tenho participado nesses últimos tempos de várias ações com os parlamentares. Participei neste ano que passou de várias audiências públicas, e eu hei de confessar que eu comecei a ficar bastante incomodado com algumas situações que eu acabei vivenciando lá no Congresso Nacional. Por exemplo, eu dividi bancada, dividi fala no Congresso Nacional, nas audiências públicas, com
representantes de empresas que têm o objetivo de explorar a indústria da maconha, o mercado da maconha aqui no Brasil. Representantes da indústria da maconha, tanto representantes da indústria nacional quanto internacional. Ou seja, não é possível nós termos uma representação maior do lobby para a liberação das drogas, o lobby financeiro, do que isso, ou seja, de representantes da indústria da maconha brasileiro e internacional participando oficialmente, sendo convidados a participar de audiências públicas no Congresso Nacional. Isso tanto no Senado quanto na Câmara, ou seja, uma situação inadmissível. Desculpa a minha ignorância. O lobby da indústria da maconha nacional. Isso, ou seja, é proibido. Existem empresas, já formadas, já constituídas, esperando pela legalização. Tem escritórios de consultoria já aqui oferecendo. Esperando e agindo pela liberação das drogas. E uma outra questão também, Pedro, que tem me incomodado. E tem uma outra questão que tem me incomodado muito também. Isso aconteceu numa audiência que eu participei, mais especificamente na Câmara dos Deputados, eu presenciar parlamentares que, em tese, teriam posições políticas, históricas, posições mais conservadoras, defendendo abertamente a liberação das drogas. E não só isso, defendendo, por exemplo, que a saída, por exemplo, para os problemas econômicos brasileiros poderiam passar pela liberação das drogas no Brasil, defendendo que o Brasil, pela sua tradição no agronegócio, deveria agora começar a plantar maconha. Ou seja, eu não consigo entender essa situação fora do contexto de um grande lobby dentro do Congresso Nacional, porque não é possível que nós tenhamos representantes da indústria da maconha participando dessas discussões, sendo convidados para participar dessas discussões. Fica difícil da gente entender a posição de alguns parlamentares que, em tese, nós não esperaríamos de alguns parlamentares algumas posições, mas que isso realmente tem acontecido. Então, o lobby é muito forte. Um outro lobby muito grande que vinha acontecendo também era junto à Anvisa, né? Nós tínhamos duas ações na Anvisa, né, na agência reguladora no Brasil de produtos farmacêuticos. Nós tínhamos no Brasil um lobby muito grande para que a Anvisa liberasse o plantio da maconha no Brasil e também que se registrasse alguns produtos derivados da cannabis. E nós tivemos uma atuação muito grande, né, muito forte junto à Anvisa, né, a nossa secretaria, o Ministério da Cidadania, para que nós, primeiro, não liberássemos o plantio da maconha no Brasil. Nós realmente conseguimos isso. A Anvisa decidiu pela não liberação do plantio da maconha no país. Isso seria um grande desastre, né? Ou seja, nós liberaríamos o plantio e as consequências fatalmente seriam, enfim, um aumento importante do uso de drogas no Brasil, todas as consequências nefastas. E nós conseguimos, né, enfim, também negociar com a Anvisa que o registro de produtos derivados da cannabis para fins medicinais também acontecesse de uma maneira mais apropriada. Isso daí, só para reforçar o que o ministro já disse aqui anteriormente, não existe maconha medicinal. Isso, na verdade, é um grande engodo, uma grande mentira, uma grande falácia que se tenta impor o tempo inteiro para a sociedade. O que existe, na verdade, é um composto da planta, da cannabis, que é o canabidiol. Então, existe esse composto que pode ser utilizado para o tratamento de epilepsia na infância, epilepsia refratária, ou seja, que não responde a outras abordagens terapêuticas. Então, existe essa possibilidade para duas síndromes mais específicas, que é a síndrome de Dravet e a síndrome de Lennox-Gastaut, mas para outras condições clínicas
não há nenhuma evidência científica que corrobore, que possibilite o uso do canabidiol para nenhum outro tipo de quadro clínico. Hoje, a ciência não dá sustentação para isso. E de outras substâncias da cannabis, mesmo para epilepsia, não existe nenhum tipo de evidência científica. Ou seja, então, o que se tem de evidência científica hoje é o uso do canabidiol, que é um composto apenas da cannabis, para ser utilizado para o tratamento de epilepsias na infância que não respondem a outras abordagens terapêuticas, mais especificamente quadros de Dravet e Lennox-Gastaut. Então, o que se vinha acontecendo também nesse debate, né, enfim, e a imprensa, a grande imprensa vinha se utilizando disso para colocar para a sociedade, né, enfim, essa questão da maconha medicinal, como se a maconha realmente fosse um remédio. E isso daí faz parte dessa estratégia de dessensibilizar a sociedade em relação aos malefícios da maconha. Ou seja, a sociedade brasileira vinha sendo trabalhada de maneira clara e ativa por esse grande movimento de liberação da maconha no Brasil, para que começasse a acreditar que maconha realmente não era um grande problema, que maconha realmente poderia ser, inclusive, utilizado como um remédio. Ou seja, isso daí é uma grande mentira, e isso faz parte dessa estratégia de passo a passo indo se liberando as drogas no Brasil. Isso daí faz menos mal que tabaco. E só para a gente ver, né, ou seja, como isso daí é um movimento de passo a passo. Nós vimos no Uruguai recentemente a liberação da maconha, e agora, esse ano, foi divulgado, enfim, por vários órgãos de comunicação no Brasil, Veja, o Globo, o Antagonista, no início de dezembro agora, do ano passado, de 2019, o ex-presidente Mujica defendendo a liberação da cocaína. Ou seja, você vai aos poucos. Então, primeiro, você libera a maconha medicinal, a dita maconha medicinal, que é novamente um grande engodo. Depois você avança e libera o uso da maconha para uso recreativo, e no segundo momento você já começa a pleitear a liberação de outras drogas. Ou seja, então, isso daí faz parte de um movimento e que a gente aqui no Brasil precisa ficar muito atento em relação a isso. E os protagonistas não consomem, não acho interessante isso, né? E no E nas documento, férias vão e o mais isso é inacreditável interessante, né? é que no site da Open Society, é só abrir lá, estão políticos renomados brasileiros e pessoas que vivem dando entrevista, como a do Instituto Igarapé, a Ilona, que está lá como financiada pela Open Society, que diz claramente: é preciso liberar todas as drogas, vamos começar pregando a maconha medicinal para depois liberar. Está escrito no documento da Open Society. Deixa eu só rapidinho, Sim, claro. O doutor Quirino me falou que até já o lobby todinho para maconha, o agronegócio. Sim. Agora eu entendi. Agora não, posso falar? Mas foi capa da Globo Rural. Foi capa da Globo Rural. Agro é tudo. E nesse ano de eleição, isso eu gostaria só de aproveitar a ocasião, Pedro, para que os ouvintes, que também são eleitores, então, nesse ano de eleição, é muito importante que as pessoas realmente investiguem, ou seja, qual que é a agenda política do seu candidato, para que a gente possa identificar situações desse tipo, de conflitos de interesse. Ou seja, há muitos políticos, como a própria Isilda acabou de nos dizer, que recebem recursos, né, ou as suas fundações, entidades recebem recursos da Open Society, por exemplo, e esses políticos defendem a liberação das drogas do país. Ou seja, será que não é a hora da população brasileira, por exemplo, começar a buscar essa situação? Ou seja, se existe um político que tem esse conflito de interesse, que recebe recurso de organismos internacionais pró-liberação das drogas e que vem defender a liberação das drogas no país como saída para problemas que nós temos. Então, por exemplo, existem, né, alguns engodos que tentam jogar a goela abaixo da sociedade brasileira, como, por exemplo, liberação das drogas como saída
para os problemas de segurança pública que a gente tem. Não, Se isso você é a liberar- venda mais isso deu- absurda. Então, aí só um dado, só para a mais gente ver, essa absurda questão que específica, tem um instituto chamado Instituto Trabalho, Terra e Cidadania, que fez um estudo em 36 países e acabou encontrando que os países que são mais tolerantes ao uso de drogas são os países que aumentaram o número de encarceramentos. Ou seja, por quê? Porque você é mais tolerante ao uso de drogas, consequentemente, há um aumento do consumo. Essas pessoas que fazem uso de drogas, elas ficam mais vulneráveis, há uma tendência maior que elas entrem em conflito com a lei e, obviamente, há uma tendência maior que elas sejam presas. Então, para a gente, por exemplo, enfrentar o problema de encarceramento que a gente vem tendo no Brasil, a saída não passa pela liberação das drogas. Uma outra questão é a diminuição de homicídios. É verdade, o Brasil fechou o ano de 2017 com mais de 65 mil homicídios no Brasil. Ou seja, isso é uma situação inaceitável. Essa é uma questão que não é possível a gente aceitar no Brasil. Agora, a gente não vai fazer com que essa situação seja revertida liberando as drogas. A gente viu o exemplo do Uruguai, que teve um aumento importante dos homicídios. Esse ano, que acabou agora, 2019, nós conseguimos no Brasil, por meio de ações importantes, inclusive o nosso Ministério da Cidadania, trabalhou nesse processo, nós conseguimos a redução no Brasil de 22% das taxas de homicídio no país, sem liberar droga. Tudo isso para dizer que o enfrentamento à violência, como, por exemplo, a redução de taxa de homicídio, não passa pela liberação das drogas. Isso é uma mentira, isso é uma falácia que tentam jogar o tempo inteiro goela abaixo da sociedade brasileira. Posso fazer só uma observação? É muito fácil. Vamos porque a gente está assim, ó. Não. Já estamos terminando. Não, assim, é só uma observação. Não, à vontade. A senhora que está nos ouvindo, a senhora que... porque mulher é que leva a casa, mulher é que sabe o custo, mulher é que domina tudo, enfim. A senhora fique atenta ao seguinte, partido que vem defendendo a liberação da droga, não, porque pode ter cracolândia, porque pode usar, a senhora fique atenta, porque o seu filho está em risco. É esse partido que está fazendo com que as nossas crianças tenham acesso à droga. Então, um partido que autoriza a cracolândia e banaliza a droga, a senhora já fica esperta, esse não serve, porque esse é que vai liberar a droga e tem interesses aí. Olha, só para fazer aqui, eu tenho uma... Olha, em nome de todas as mulheres, um ouvinte aqui, um internauta, em nome de todas as mulheres que têm casos de dependência química, dou os meus parabéns por tão importante tema. E graças a esse novo ministério, as famílias estão tendo coragem para se unir e mostrar para o mundo os malefícios que as drogas estão causando em nossos lares. Um abraço ao doutor Quirino, doutor Miguel, à dona Isilda, ao Osmar Terra, e hoje estamos com mais força nessa luta. Olha, bacana. Obrigada. Quem que assina? Jane Xavier. Jane Xavier, uma Conhece? mãe que sofreu na pele o que é perder um filho por uso de drogas. Eu acompanhei essa história, o Miguel acompanhou, e o filho dela morreu por esquizofrenia causada por maconha. Eu tenho também um ouvinte que mandou da outra vez, que é a Lídia Valder, lá da região do Brooklyn. Ela também, hoje ela está ligada, sempre teve ligada, ela também perdeu um filho justamente por causa das drogas. E ela fala, olha, sou defensora mesmo aí da proibição total. Ela fala de cigarro, é de bebida, é de tudo. É de tudo que é entrada na porta de entrada. Pedro, Vamos lá em cima. Deve ter algum ouvinte falando, pô, vocês estão pegando no pé do funk, né? Não é do funk. Ninguém citou funk. Mas eu vou falar uma coisa para você, ouvinte. O seguinte, Erasmo Carlos tinha música com apologia às drogas, a Maria Joana, né? Depois tivemos Marcelo D2, Plant Ramp, Beatles, Peter Tosh, Bob Marley, né? Tim Maia, Bezerra da Silva, né? Com o sambinha dele lá, Mandrade dá um tempo. Então, sempre há uma inserção no meio cultural com relação às drogas. Qual é o problema desta última música, né? As demais, ela falava do consumo, que eu estava consumindo e me divertindo. Isso é um problema seu, cada um consome o que bem entender, embora nós tenhamos todo um sentido contrário a esse consumo. Mas nessa música ela faz uma apologia. Ela fala assim, estou plantando e estou vendendo. E isso é bom e isso me dá dinheiro. Então isso é extremamente pernicioso. Porque ele decorre, Pedro, nos crimes lá no Código, que nós chamamos de crime contra a paz social.
O que é paz social? Eu atinjo toda a integridade das pessoas, atinjo um público, atinjo a saúde pública, ou seja, todo um contexto, né, que vem dar um desequilíbrio na sociedade. Então, razão pela qual há uma crítica veemente, inclusive minha própria, com relação à letra e à música da Ludmilla, neste caso especificamente. Nós tivemos vários na história, mas neste caso, sim, nós temos, sim, uma apologia ao uso de drogas, ou seja, uma apologia ao crime. Bom, doutor Quirino, doutor Miguel Tortorelli, Isilda Alves, Célia Egídio, eu agradeço, nós estamos em cima da hora. Vamos voltar. Quem tem ouvintes aqui pedindo que continue o programa. Eu acho que a gente pode começar a discutir. Traz também, vamos trazer um pessoal aqui de sociedade, aqui, vamos discutir, por que não? Né? E cada um põe aqui a sua opinião. Muito obrigado, doutor Quirino. Volta. Muito obrigado, Pedro, mais uma vez. O senhor volta aqui. Fico sempre à sua disposição e da sua audiência. Muito obrigado. A rádio é vossa. Miguel Tortorelli, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Pedro, abrir espaço ao Egídio, para nós falarmos sobre dependência química, sobre família. A família aí agradece. Eu quero mandar um abraço para o doutor Cid Vieira de Souza, que é o nosso consultor jurídico, que está entrando agora lá no Ministério Público. Bom, vamos voltar para falar. Isilda, muito obrigado. Pedro, você está fazendo história no radiojornalismo, porque enquanto todos defendem, você é o único que está se posicionando ao lado das famílias e cumprindo a lei. Parabéns. Muito obrigado. Célio, obrigado. Volta. Agora o Célio aqui vai estar aqui conosco direto. Tá bom? Vamos lá. Deu 2020. Ótimo. É um 2020 para todo mundo. E nós terminamos o Metrópole em Foco de hoje, lembrando que esse programa teve o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Então, até amanhã, se Deus quiser. Vocês aí no Sicredi têm soluções para ajudar com o fluxo de caixa, os pagamentos e tudo mais? Sim! É verdade que já tem a máquina de cartões? Sim, sim! E não importa o tamanho da empresa, ela é atendida? Sim, sim, sim! Sim, Sicredi. Aqui o empreendedor tem um parceiro de negócios de verdade, com soluções financeiras completas, taxas justas e um atendimento sempre pronto para resolver. Vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Metrópole em Foco. Para discutir a cidade que queremos, seus problemas e suas soluções. Apresentação, Pedro Nastri. CYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Começa aqui na Trianon AM 740 do seu rádio, o melhor para a melhor idade. Programa que irá ajudar você a ter uma vida melhor. Dicas, informações, conselhos, sugestões, orientações, entrevistas e muito mais. O melhor para a melhor idade. Apresentação Lucas Neto. Produção José Isaías. Um programa direcionado à melhor idade e para aqueles que fazem parte do seu dia a dia. Um programa de utilidade pública na Trianon. Cuidar é a nossa essência. Cada vida é única. Cada rotina é especial. E cada gesto é um cuidado. Crescer com respeito e confiança. Compreender o adulto mais. Trazendo o futuro para o presente. Isso é Prevent Senior, lado a lado com você, nos seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Oi, gente! Oi, ouvinte Trianon, um abraço a todos vocês. Estamos começando aqui mais um Melhor para a Melhor Idade. Que você, meu amigo e minha amiga, sabem, por incrível que pareça, é o único programa diário, de segunda a sexta-feira no rádio em São Paulo, no Brasil, direcionado para a terceira idade, para a melhor idade, para aqueles que fazem parte do seu dia a dia, aqueles que gravitam ao seu redor. Quem já pulou para a quarta idade carimbada, oficializada, graças aos avanços da medicina, da ciência, vida cada vez mais longeva,
Quem está fazendo cursinho, vestibular para a terceira idade já está com 50, vai se aproximando dos 60, né? Esse é o público-alvo do nosso programa, que é o quarto consumidor do país, apesar da merreca que recebe de aposentadoria e tudo mais, e dos consumidores é o mais fiel cumpridor das obrigações assumidas. Coisas que vêm dos tempos de antigamente, né? Fio de barba, fio de bigode, palavra empenhada, valendo muito mais do que assinatura em qualquer papel. Produção do nosso programa, como sempre, é do José Isaías. Na mesa de som, cuidando do nosso rico dinheirinho do programa, Serginho de Souza, que é o chefe técnico da equipe da Trianon. E o Gesto de Jesus também nas montagens e mixagens do nosso programa. Produção do José Isaías. Você nos ouve pelo AM 740 da Trianon. A nossa programação é retransmitida 24 horas por dia pela Rádio Universal de Santos, AM 810, tradicional emissora da Baixada, que é do grupo da Trianon, da Mix, do Objetivo, da Unip. E também você nos ouve pelo site da Trianon, que é o www.radiotrianon.com.br www.radiotrianon.com.br. Serginho vai cuidar agora do nosso rico dinheirinho, vamos a um giro de comerciais e voltaremos já já e vamos conversar, já está aqui conosco, a hematologista doutora Carla Campos, da Hemomed. Tem muita coisa importante e interessante para a gente falar e principalmente vamos falar da importância de doação de sangue, de medula e coisas que vão ajudar indiscutivelmente o próximo. Vamos ter essa consciência também. E a doutora já vai explicar para a gente como doar faz bem, também para o próprio organismo de cada um. Vamos faturar, Serginho? Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Sonhar é o que nos move em direção aos nossos objetivos e ter saúde é essencial para alcançá-los. Empreender, estudar, viajar, passar mais tempo ao lado da família, seja qual for o seu sonho, a Prevent Senior, a operadora de saúde especialista em pessoas e no adulto mais, está lado a lado com você e com os seus sonhos. Informe-se em preventsenior.com.br. Prevent Senior, o plano de saúde especialista em pessoas. ANS 30214-7. Tomazini Alfaiate, o craque dos alfaiates, o alfaiate dos craques. Terno sob medida para você manter a sua elegância. Conjuntos sociais, blazers, calças, camisas de esporte, sociais, acessórios que complementam a sua elegância. O ateliê do Tomazini fica na rua Olavo Egílio, 781, em Santana. E o telefone é o 2979-9886. 2979-9886. Na Noivas e Noivos, locação de roupas para festas, casamentos, a roupa dos noivos e dos padrinhos são roupas com assinatura do Tomazini. Na Noivas e Noivos, você pode contratar o carro para o casamento, as filmagens e fotos da cerimônia e da festa. Noivas e Noivos, Rua Conselheiro Saraiva, 319 em Santana, telefone 296821. 2976-6821. A Entrega Já é o aplicativo de carga que facilita a sua vida. Entregue seus pedidos, documentos ou encomendas sem atraso ou dores de cabeça. Aproveite sua entrega expressa com motocicleta em São Paulo ou na Grande São Paulo. Seu pedido ou encomenda para o Rio de Janeiro a partir de R$ 25,30 e com os melhores prazos do mercado. É fácil. Acesse o nosso site www.entregajalog.com.br www.entregajalog.com.br ou baixe o aplicativo via iOS e Google Play. Em seguida, coloque o peso e tamanho da embalagem e imediatamente você vai saber quanto custará a sua entrega. Então, o carro ou moto mais próximo irá coletar seu pedido no menor tempo possível. Entrega Já, o aplicativo de carga que facilita a sua vida. A Clínica Sim, de fisioterapia, é uma das mais modernas e mais completas que nós temos aqui em São Paulo. Quem comanda a Clínica Sim é a doutora Fabiola Santos. A Clínica Sim funciona de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E você pode obter informações pelo telefone 3873-4282. 3873-4282. Em suas modernas instalações são realizados vários procedimentos, como acupuntura, eletroterapia, fisioterapia, mecanoterapia, RPM, RPG,
hidroterapia, isostretching, pilates clínico e reabilitação esportiva. O site é www.simclinicasim.com.br. Sim é com SIMMM, com 3 M's. Então, o site, onde tem o Fale Conosco, www.simclinicasim.com.br. Prevent Senior, especialista em pessoas. ANS 30214-7. No Melhor para a Melhor Idade, o doutor explica. E quem explica hoje é a doutora Carla Campos, hematologista, pertence ao Hemomed, fica na Avenida Arnolfo, número 108, no Pacaembu, telefone 3660-5988, tem unidades em Osasco, Santo André, São Bernardo, Guarulhos e o Cordicel também, né? Faz parte do grupo. É um centro de terapia celular. Nós vamos falar, inclusive, de congelamento de célula-tronco, transfusões de sangue, tratamentos de leucemia, enfim, é uma área muito importante e muito destaque, e a Hemomed, indiscutivelmente, com seu corpo clínico e médico, tem um conceito extraordinário aqui na capital paulista, aqui no nosso estado. Doutora, bom dia, um abraço, prazer em tê-la no programa. Está boa, tudo bem? Tudo bem, bom dia, é um prazer estar aqui representando a Hemomed como hematologista do grupo, principalmente alertar sobre o que é a leucemia, quais são os tipos, como é que é feito o tratamento, porque existe muita dúvida, né, do que é a doença,